quer ver que esse foi? Eu ia falar esse Oi, trem vai hoje. Oi! como que eu faço agora? Tá tudo preto. Tem duas setinhas assim, ó, uma em cima da outra, mais ou menos aqui onde eu tô mostrando o dedo. Tem. Aí o que que eu Clica faço? nessa. Ele vai virar a câmera, que agora. Ah, certo. Isso! Agora, você não consegue. Aí, você consegue colocar o celular em algum lugar? Assim, você senta na mesa e coloca o celular parado, a gente só tá vendo sua testa. Hum, tô toda Agora, descansada. não, mulher, não se preocupe. O importante é o aprendizado. O importante é desbloquear o emagrecimento. Ah, é, com certeza. Os cabelos vai junto. Mas aí eu não te vejo. Você não tá me Só... vendo? Não. Ai, ó, Elaine, vou te falar uma coisa. Instagram sendo Instagram, tá? O importante é você me ouvir. Eu consigo te ver, Tá mas, bom. mas às vezes eu também não consigo ver. Eu assisto, eu abro a live no computador e aí eu vou acompanhando só para ver se tá tudo certo. É assim mesmo. Se tiver o som tá ótimo. Sem o som é que fica complicado, né? Mas se tá o som tá ótimo. Uhum. Vamos seguir porque o Instagram é assim. Ele é meio magoado. Tem dia que ele tá com preguiça. É, então vamos continuar assim mesmo. É. Primeiro, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que que a gente conseguiu conversar hoje, porque do outro dia não deu certo, né? Tá, de ontem também não deu, né? Aham, o Instagram é assim mesmo. A gente vai lutando e vai vencendo. Elaine, Mas qual é a sua se você me idade? mandou a minha idade, eu tenho 47. Que cidade você está? São Paulo. Capital? Sim, capital. Qual que é a sua função diária? Então, eu não tô trabalhando, eu sou dona de casa. Tá, mas você está dona de casa e procura um emprego, e não você é dona de casa. Sou dona de casa. Na Ah, tá. verdade, assim, eu trabalhava fora, mas eu tenho uma filha, eu tenho duas filhas, na verdade. Eu tenho uma filha de 29 anos e tenho uma de 9. E aí, o que que acontece? Essa de 9, não tem ninguém para cuidar dela. Aí eu tava trabalhando, tive que sair porque não tinha ninguém para buscar ela num projeto à tarde. Entendi. Então você é dona de casa, tá? É importante saber a função para que eu consiga entender a sua rotina diária. Diária, sim. O que você acredita hoje que está bloqueando o seu emagrecimento? Então, eu acho que é o negócio de ficar em casa, porque quando eu trabalhava, e eu chegava em casa, eu chegava umas 6 e pouco da tarde e eu ia treinar, ia fazer as coisas. E meu trabalho que eu fazia, eu trabalhava na limpeza de uma creche. Então eu não parava um minuto, ficava o dia inteiro, assim, fazendo bastante coisas, né? E eu tava emagrecendo, eu tava conseguindo emagrecer. Aí depois de um tempo eu saí, aí eu também, o meu problema, o pior eu acho que foi que eu operei. Eu fiz laqueadura. E aí você fica um tempo sem treinar. Eu fiquei um mês sem treinar. E aí tá ficando em casa, aí ficou, eu achei que isso piorou bastante. Aí agora, como eu tô em casa, eu tô procurando assim fazer algumas coisas por fora, tipo assim, dança, fit dance, algumas coisas assim, fora o treino. Porque eu fui no médico, deu que eu tô com pré-diabetes e colesterol alterado. Qual que é o seu peso hoje? Quando eu pesei no médico, tava com 64 quilos. Sua altura? 1,49 m. Quanto tempo faz que você fez laqueadura? Eu fiz em janeiro. 7, 8 meses. Mais ou menos isso. Tá. Desde essa época você já tinha saído do trabalho.
Já tinha saído do trabalho. Eu saí, eu saí o ano passado do trabalho por causa da minha filha. E Aham. aí eu não fiz mais nada assim fora, né, de casa. Tá. Você fazia academia? Quando que você parou de fazer? Não, eu não fazia academia, eu fazia exercício em casa. Eu fazia um exercício chamado Hitbox, que era meia Entendi. hora de treino todos os dias, de Online. segunda a sábado, Online. online. Era em algum grupo fechado que você pagava para Sim, participar? eu pagava. Aí também Entendi. o outro problema que deu também foi porque, assim, eu fazia esse programa de treinamento, só que a menina ficou grávida, a que dava o treino, ficou grávida e parou de treinar. Aí, como o meu plano estava acabando, eu não quis continuar com eles, porque a menina que ia dar o treino não era assim, não tinha aquele gás que essa outra não fazia, acontecia. Vamos, gente, não fica não senta. Se sentar da game over, sabe? Então ela era muito legal. Eu gostava do treino dela, eu fazia. Aí também esse problema também acho que acabou comigo, que eu parei de treinar. Você se identificou com ela e não conseguiu se identificar, não conseguiu continuar com outra. Agora eu te pergunto, ela já ganhou neném? Ela já voltou a trabalhar? Então, ela tá voltando aos poucos. O bebê dela tem 2 meses. Mas Ah, aí entendi. ainda não voltou ainda, assim, mas ela tá voltando aos poucos, né? E aí, o que que acontece? Eu tô fazendo em casa, né, o treino, continuei fazendo em casa os treinos, só que procurando outras pessoas online, sem pagar, mas online. Aham. Porque o pessoal dá treino gratuito. Só que o problema é que é pouco tempo. O pessoal dá treino de 15 minutos. Tá, você não tem nada gravado dessa personal que você gosta? Não, não tem. Não tem nada. Eles, eles deixavam bastante treino gravados no YouTube, nas redes sociais, né? Não sei o que aconteceu, que eles tiraram tudo. Tá, o que que acontece? É bom quando a gente se identifica com alguém. Só que eu não posso me identificar ao ponto de se essa pessoa não está, eu não faço. Entendeu? Sim, Por quê? Porque eu não posso depender de outra pessoa para ter a minha motivação. Isso é muito bom. Eu acho que você fazia as aulas dela com muito mais alegria, com muito mais vontade, não é? Mas eu não posso amarrar a minha motivação a outra pessoa. Porque se essa outra pessoa cair, eu caio junto. E no caso, deu certo de você ter que fazer repouso e ela parar por causa da gravidez, entende? sim. E quando a gente tem que fazer repouso por algum motivo, a gente sai um pouco da rotina, né? Isso é normal, dá um pouquinho mais de trabalho para voltar. Cirurgia, a gente fica com medo de ter problema com ponto e vai enrolando. Eu lembro quando os meus filhos nasceram, com menos de 2 meses, eu não fazia nada de exagerado, porque eu não queria saber de dar, depois de 10 anos, falar, eu tô com algum problema porque eu não cuidei, né? É um período ali isolado que eu tenho que me recuperar e pronto. Só que já passou 7, 8 meses da sua cirurgia. Sim. Ela está numa fase diferente da sua, né? Ela está com filho de 2 meses. Realmente, ela nem tem que fazer muita coisa agora. A vida dela é em torno ali da criança. E você é mãe, você sabe. A gente tem Uhum. que aproveitar esse período, porque depois a gente esquece. O tempo passa e a coisa vai mudando. Então, o que você tem que fazer? Em relação ao exercício, reorganizar a sua rotina. Então, aí eu comecei, assim, depois que me deu esses problemas de saúde aí, né? Porque e eu, assim, eu tava comendo também muito errado, tava comendo muita comida. E aí, o que que eu fiz? Por mim, como eu sempre tive esses programas assim online e sempre tinha, eles sempre falam sobre alimentação, o que que você pode comer, combinação com isso, com aquilo. E aí eu comecei a fazer, né? Por mim mesmo, agora que eu tô sem, né, sem nada para me ajudar, é que eu comecei a seguir as pessoas, comecei a fazer
que nem eu te sigo, né? E aí, isso que é assim, e eu comecei a fazer exercício também. Só que aí, como o pessoal, eles treinam há pouco tempo, 15 minutos de treino no máximo, aí às vezes eu tenho que fazer 2 treinos, mas eu continuei fazendo. Aí eu só que estou procurando, não tenho uma pessoa fixa para me dar o treino como eu tinha antes. Aí eu faço um aqui, faço outro ali, entendeu? Mas não é nada. Mas assim, o meu corpo, quando eu tava com o hitbox, eu tava muito bem, sabe? Minhas pernas estavam melhorando, minha barriga estava diminuindo, mas eu também estava trabalhando. Você não para, né? O tempo todo. É o que você fala mesmo, que assim, você ficar sentada no sofá, você fica muito tempo parada, você não se movimenta. Agora eu estou procurando me movimentar. Ontem eu fui fazer 2 tipos de dança por aqui, por perto da minha casa, que é gratuito. E aí eu fui fazer. Terça e quinta eu faço duas aulas agora de dança. Das 6 até as 7h40, mais ou menos, de aula, de dança. Isso é muito bom. Você, diferente de outras donas de casa que eu já conversei, você tem consciência do tédio e da preguiça que a gente fica envolvida quando não tem função além do que eu já faço na minha casa. A gente acaba se acomodando, acaba ficando sentada no sofá e fica entediada e vai ocupar esse espaço do tédio com comida. Você tem essa consciência. Então, para a gente encerrar essa questão do exercício, para daí passar para a parte da alimentação, o que você precisa fazer? Organizar esse exercício seu com a sua realidade de hoje e se desprender do passado. A hora que essa professora que você gosta voltar, ótimo! Aí você vai se reorganizar com ela, mas pode ser que ela não volte. Não tem como a gente saber, né? Às vezes ela resolve cuidar dos filhos e não volte mais a dar aula. Então, reorganize a sua realidade em questão de exercício. Você já tem os dias que você quer fazer a dança? Ótimo! E é muito bom para você sair de casa. Porque você fica em casa para cuidar da casa. Então, sair não é só para fazer exercício, mas também é para socializar, para sair da caverna. Isso é importante para o tédio. Tem gente que fala, eu sou ansiosa. Não, você só fica em casa. Esse é o seu problema, não é a ansiedade. Tem muita gente que é assim. Então, reorganiza essa questão dos exercícios. Você falou que só tem treino de 15 minutos. Dá uma olhadinha no YouTube que tem muito mais. Sim. Tem mais. Vai muito do que você gosta de fazer, porque o melhor exercício é aquele que eu gosto. Então, dá uma olhada. Dentro do meu programa de emagrecimento, a gente tem quatro tipos de exercício com 4 profissionais diferentes. Tem a Liliana, que é um exercício bem acelerado, não é igual o hitbox, acho que é funcional. Ela chama de queima bacon. É queima bacon? Queima bucho, uma coisa assim. É bem acelerado. Aí tem a Nanda, que dá o HIIT, é aquele acelerado mesmo para suar, aquele que é rapidinho. Tem a Dayana, que é definição, para não ficar flácida. E a Jéssica, que é o Pilates, que é específico para aquelas mulheres que têm alguma limitação física, de joelho, de pé, ou que estão com muito excesso de peso e não conseguem fazer exercícios mais acelerados. Então, a gente deixa em aberto para que cada aluna faça o exercício que mais se identificar. Então, você tem que se reinventar, né? Encontrar aquilo que você gosta, do jeito que você gosta, mas ir fazendo, para não ficar parada, tá? Agora, em relação a esse pré-diabetes, isso é um indicativo, no seu caso, você não está tão acima do peso. Tá? O seu pré-diabetes não está indicando obesidade, ele está indicando má alimentação. Porque tem mulheres que estão ali com 100, cento e tantos quilos, aí fala pré-diabetes, tá com excesso de peso, mas você não tá com tanto excesso de peso para dizer que você não tá no nível de obesidade. Deixa eu... Então, na verdade, ele também tá com mais ou menos uns 50 quilos, né? Eu tô com 64. Mas eu não sou gorda.
Eu não sou gorda. O que tenho mesmo em mim mesmo, assim, que eu não gosto é minha barriga. Meu braço não é gordo. Minha perna também não é tão gorda. O que eu tenho, assim, em mim muito é a barriga. Parece que eu tô grávida. Ó, deixa eu fazer o cálculo aqui, que de cabeça eu Tá. não dá conta. A conta é comprida. O seu IMC é 28, você está no sobrepeso pelo IMC, Sim, tá? Você consegue colocar a câmera de um jeito que eu veja o seu corpo? sim, peraí. Ah, eu consigo te achar aqui, ó. Vou tirar a blusa de frio, que aqui em São Paulo tá frio. Não sei aonde você tá, mas aqui Tá, é aqui frio. também tá. Eu vou. O seu Instagram é aberto? Eu acho que é. Eu vou olhar você aqui nas Mas fotos. eu acho que eu não tenho foto do Instagram. Ah, não Vou acredito. ficar Só tem uma postando foto de foto. rosto? Eu não sou de ficar postando foto, não gosto. E é uma Então, foto. deixa eu ver se consegue mostrar aqui. Manuel, vem aqui me ajudar, por favor. Não tem. Você Vira de consegue? lado. Tá vendo? Entendi. Aham. Tá, agora eu consigo ter uma noção melhor. Olha, você tá Ó, meu bloco. com. Não é tão gordo, sabe? Mas a barriga mesmo, ó. Tá. 50 quilos é arriscado eu te falar agora. Por quê? Hum, Porque eu não gosto de fazer projeção longa. hum. Por quê? Porque amanhã pode ser diferente. Sim, Entende? E fazer projeção longa normalmente deixa a pessoa frustrada, porque a jornada é longa. Se você está com 64, você vai querer baixar para 50, são 14 quilos. Nossa, mas eu tenho que emagrecer 14 quilos. E isso, na maioria das pessoas, gera frustração e faz desistir, porque a jornada é muito longa. Então, eu trabalho assim, 5 quilos. É isso que eu preciso emagrecer. Depois que eu emagrecer 5 quilos, aí eu vou pensar: tô bem assim? Fico aqui. Não, eu quero emagrecer mais. Passo para os próximos 5. Entendeu? Porque assim a jornada não fica longa e não tenho motivos para me convencer que vai ser difícil, eu vou desistir. Então, se hoje você está com 64, pensa em chegar em 59. Quando chegar em 59, você traça os próximos passos. então, Eu eu não fui te no vi pessoalmente, tá? Mas eu imagino que quando você chegar nos 55, você vai ter uma noção se realmente 50 quilos é o ideal para você, tá? 50 quilos para mim, ok. 50 eu tenho minhas dúvidas. Talvez entre 50 e 55. Sim, Mas chega no 59 primeiro. Depois você pensa lá na frente, tá? sim, tá. Você ia falar alguma coisa? Então, referente assim à comida mesmo, assim, é que eu melhorei bastante. Ah, o que eu ia falar é assim, eu fui no médico agora semana passada. Eu venho tirando o arroz, lembra que eu falei do arroz e do pão? Eu tirei o arroz, o pão da minha alimentação, aí tava comendo, troquei o pão, eu não comia pão, comia só ovos mexidos com queijo branco, uma fruta e café com leite. O leite eu ponho uma colherzinha de leite em pó no café sem açúcar e tomo. Aham. E no lugar do arroz eu tava comendo batata cozida, né? Normal. Para não comer o arroz em si, né? Eu tava Uhum. comendo 80 gramas, que eu tenho uma balancinha aqui que eu peso. E aí eu emagreci, com uma semana e pouco, eu emagreci 2 quilos.
Aí passei no médico e eu tava com 64. Aí eu passei de novo aqui no posto perto da minha casa. E aí mediu depois de um tempo já, né? Aí eu fazendo essa alimentação, depois de uma semana e pouco, eu diminuí 2 quilos. Aí eu tô com 64, 62. Ah, Tá entendi. Tá, antes de falar sobre isso, deixa eu só te perguntar, como que funciona o seu intestino? bom. Bom? Ele funciona direitinho. Todo dia? Todo dia eu vou no banheiro. Tá. Sabe por quê? Você tinha falado, acho que ontem ou essa semana, que o seu problema era o arroz e o pão, não tinha? Eu tinha falado que se eu tirar, eu te perguntei, né? Se tirar o pão e o arroz, é mais fácil emagrecer na minha idade? Foi isso que eu te perguntei. Você falou que a gente queria a gente conversar, só que aí não deu certo ontem, né? Tá, e como que é o seu consumo normal? Como que estava o seu consumo de pão e arroz? Ah, então. O pão, eu tava comendo 2 pães por dia. Antes, Hum, né? De eu saber que meu colesterol já tinha aumentado, que eu tava pré-diabética. Eu tava comendo 2 pães por dia. Eu tava comendo pão de manhã, pão à tarde. Com uhum. E o ovo, arroz? com ovo, né? E o arroz. Só que assim, eu não tava pesando a alimentação. Eu Ah, tava não, pondo. mas qual que era a quantidade de arroz que você comia, mais ou menos? Aí eu comia bastante. Comia bastante. Aí eu parei. Como deu esse problema, né? Meu colesterol aumentou muito, que eu tava com 140 de colesterol. E aí Hum. aumentou para 196. Tá. O que que acontece? Você tirou o arroz, você assustou com os resultados de exame, tirou o arroz, tirou o pão e emagreceu 2 quilos. Quem está assistindo a gente agora fala: Nossa, pronto, já encontrei a solução. Vou tirar o arroz, vou tirar o pão e vou emagrecer 2 quilos igual ela fez. Você sabe o que que você fez? Você tirou os excessos que você tinha na sua alimentação. O problema não é o pão, não é o arroz. O problema é que o brasileiro come muito pão e muito arroz. E por que que o brasileiro come muito pão e muito arroz? Porque é hábito. É hábito. As famílias eram numerosas, morava todo mundo longe da cidade. É mais fácil produzir arroz, trigo e feijão para alimentar 7, 10, 15 filhos com carne? Que jeito! Tinha que ser arroz, pão e o feijão. Então, Sim. todas as gerações antes da gente chegar, aprendeu a comer arroz e pão. Arroz no almoço, no jantar, café da manhã e lanche, pão, porque era o que tinha. E nós aprendemos exatamente a mesma coisa. Os hábitos, eles não mudam, eles vão passando de pai para filho. Sim. E você nasceu em uma casa onde se comia arroz e pão, exatamente como eu. Eu também gosto de pão. E se tiver pão em casa, eu não vou fazer mais nada. Para que eu vou fazer? O pão é só abrir, passar manteiga e acabou. E eu adoro manteiga quali. Então, para que leite com café, pão com manteiga, com margarina quali? Para mim, ó, não precisa mais nada. Se é saudável ou não é outra história. Mas é isso que eu aprendi a comer dentro de casa. A questão é a seguinte: quando eu como pão puro, ele não me sustenta. E é por isso que eu quero comer mais um. E se ele tá quentinho, e se ele tá crocante, aí entra o fator creque-creque. Que eu vou querer comer mais e mais. Por quê? O pão sozinho não me sustenta, ele não enche o bucho. É por isso que eu tenho que comer mais e mais e mais e mais. A mesma coisa é o arroz. Arroz e feijão no prato. Por que eu tenho que colocar um monte? Porque o arroz não enche o bucho. O que enche... eu lembro uma mulher que trabalhava comigo. Ela falava assim: eu aprendi que o que enche o bucho é arroz e feijão e não mistura. Mistura é carne, né?
Pois é o contrário. Por que que se fala que arroz e feijão que enche o bucho? Porque era o que tinha para comer. Mais acessível. Antigamente não existia mercadinho. Eu ando 10 minutos bem tranquila, eu chego no mercadinho. Eu ando 2 minutos, eu chego numa conveniência, que tem também as coisinhas que eu posso comprar. Naquela época não tinha, e né, a gente vem dessa geração. Então, o que eu tenho que entender? O pão e o arroz em excesso é problema. O pão e o arroz na quantidade certa não é problema. Qual é o erro de cortar o pão e o arroz? Eu forço uma restrição. Eu aguento uns dias, eu emagreço e fico feliz. Só que depois, porque na primeira semana eu vou desinchar, na segunda semana eu não vou ter o mesmo resultado. E aí eu vou ficar frustrada porque eu não tive o mesmo resultado. E eu não vou entender que é porque na primeira semana eu estava inchada. Eu vou entender que para que eu vou fazer sacrifício de ficar sem comer o pão e o arroz que eu tanto amo, se esse resultado me churuca aqui, ó. Entende? Aí junta a restrição, a vontade de comer, a insatisfação, porque a mulher nunca está satisfeita com o resultado. Ela está sempre reclamando. E aí quando eu falo alguma coisa, ai, a Nutri puxou a orelha. Não, ai, eu tô falando a realidade que está na sua porta, você não tá vendo. Uma vez, gente, uma aluna me mandou uma mensagem. Ah, eu só emagreci 4 quilos essa semana. Só? Deu vontade de entrar no celular e fazer tuim na orelha de uma mulher dessa, gente. Mas como? Nunca tá satisfeita. Se emagrece 10 quilos não tá feliz. Se emagrece 5 quilos não tá feliz. Mas faz parte. Eu comecei a entender que faz parte do ser humano, porque eu nunca tô feliz com a minha imagem. Eu tô sempre me incomodando com alguma coisa. E eu aprendi a viver com os meus incômodos. Porque se eu for ficar dando ouvidos para os meus incômodos, ninguém vive. Entende? Então, você não precisa cortar. Você precisa organizar. Igual antes, assim, eu sei fazer as combinações, só que nem você falou, a gente come muito com o olho, tipo assim, vamos supor, eu comia pão de manhã com ovo, uma fruta e o café com leite, como eu falei. E à tarde eu queria fazer a mesma coisa, só que aí, o que eu fiz? Como eu te falei, eu cortei o pão, que nem agora eu tô comendo ovo mexido com queijo branco, uma fruta e o café com leite, de manhã. À tarde, eu tô comendo, aí eu almoço normal, pesando tudo direitinho, coloquei a batata, né, cozida, legumes, salada e a proteína. A proteína também eu tô comendo mais proteína, eu tô comendo 100 gramas de proteína. E, assim, sempre tô fazendo isso. E à tarde, tô comendo fruta com iogurte, chia, uma colher de aveia e um pouquinho de leite em pó. E aí, é assim. Eu tô levando assim. Mas antes, eu tava comendo os 2 pãezinhos, como eu falei. De manhã eu tava comendo pão com ovo. À tarde eu tava comendo pão com ovo. Quer dizer, é muito pão, né? Pra uma pessoa só. Então, acho que é por isso. E por eu estar sedentária, não sair de casa pra nada, aí eu também achei que, assim, era isso. E como eu tava fazendo só 15 minutos de exercício, o médico puxou minha orelha e falou, não, no mínimo, por lei, que os médicos aí falam que você tem que fazer, 30 minutos de exercício físico para você emagrecer. Eles falaram. Então, aí, eu comecei a correr atrás, né? Aham. Você percebe o quanto você aumentou a qualidade da sua alimentação, saindo só do pão e incluindo outros alimentos? Sim. A gente, às vezes, come tanto pão e tanto arroz que não cabe outros alimentos. A gente se enche só de pão e só de arroz. É chia, é iogurte, é fruta. E às vezes a gente só... Eu falo isso porque tem pessoas que a hora que vai fazer o prato,
o fundo do prato é inteiro de arroz, é um pouquinho de feijão em cima, um pedacinho de carne e uma miserinha de salada. Por quê? Porque não tem nem espaço para caber outra coisa. O prato não cabe. 90% tem arroz. Como é que eu vou colocar outras coisas? E aí eu acabo me acostumando. O que você está fazendo tá legal. Você só precisa incluir o arroz e o pão no dia que você quiser, na quantidade certa, para que você não caia na restrição de ficar com vontade. Porque a batata, a mandioca, o arroz, o trigo, eles são todos ricos em carboidrato. Eles não são iguais, mas eles são semelhantes. Então, se eu não como arroz, mas eu como batata, para o seu corpo, você está fornecendo os mesmos nutrientes. Mas o sabor que você sente na boca é diferente. E você, se você sentir falta do arroz que você tanto comeu a vida inteira, você corre o risco de desabar. Entende? A única coisa que você precisa é organizar as quantidades. Você já entrou no grupo de WhatsApp? Não, ainda não. Então, entra no grupo que está liberado um cardápio e lá tem as quantidades. E não adianta eu te falar aqui as quantidades, você não vai lembrar, nem eu vou lembrar de tanto, né? São muitos alimentos, não tem como. Entra, gente, quem está assistindo, escreve grupo aqui nos comentários para entrar no nosso grupo gratuito. Quem entra no grupo tá liberado o cardápio e esse grupo ele é específico para o nosso evento especial que começa no dia 11 de agosto. E no dia 12, às 8 da noite, vai ser o dia que eu vou explicar como usar esse cardápio. É claro que ele é muito fácil, você já começa a usar hoje. Só que no dia 12 de agosto eu vou abrir, sabe? Explicar exatamente como funciona, o que fazer. Então, todas as dúvidas vão ser solucionadas no dia 12. Mas até lá, você já vai conseguir emagrecer. Você não precisa esperar o dia 12 para começar. Claro que não. Exatamente. O cardápio na mão já providencia, né? Exatamente, por isso que a gente já está liberando o cardápio no dia que entra no grupo. Para você já começar a organizar, para você já começar a aplicar. Porque a gente só aprende de fato quando a gente faz. Você pode esperar o dia 12 para aprender? Pode, mas você só vai saber a hora que você fizer. Então você já vai fazendo, já vai acertando, já vai errando. Porque a hora que eu explicar, você fala, nossa, então é por isso que aquilo estava dando certo. Ah, é por isso que isso deu errado. É no fazer, é no aplicar que o negócio funciona. Até essa semana teve uma aluna que falou assim, eu tô fazendo, mas eu não tô seguindo o cardápio certinho. Muitas vezes vocês seguem o cardápio, mas vocês não querem pegar aquele trenzinho e ler e entender. Parece que existe um bloqueio na mulher. Ela não quer. Ela quer ir no rumo, sabe? Isso, aquilo. Não, tá escrito. É para eu escolher isso? Então deixa eu ver aqui. Qual é que eu posso escolher? Às vezes eu tô fazendo, mas eu acho que eu não tô. Aí fica naquela assim, eu tô fazendo certinho. Eu não tô fazendo certinho. Não tem nem que fazer certinho, nem fazer errado. Só tem que fazer. E outra coisa também que eu vejo muito, assim, até mesmo comigo já aconteceu isso. Assim, as pessoas, a gente demora muito tempo para engordar. Porque você não engorda de uma vez só. Num dia, você não engorda. Você vai engordando... cada dia que passa, você vai comendo mais, você vai engordando, porque você não tá gastando calorias, você não tá gastando energia. E aí, assim, a gente quer rápido, a gente quer emagrecer de um dia para o outro. E não é isso que acontece. Eu sei que, assim, a gente tem que ter consciência que isso vai demorar. Que nem eu tô com 14 quilos para eliminar, nem é perder, porque quem perde acha. Então, assim, 5 quilos. Depois você pensa no resto. 5 quilos agora só. Você tem que ir aos poucos, porque você demorou para engordar, então você vai demorar também para emagrecer, né? E para ser saudável. Não é bem demorar, é entender que os meus hábitos me trouxeram aonde eu estou. Não adianta reclamar. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo.
Eu tô comendo 2 pães por dia. Por que eu tô comendo 2 pães por dia? Eu não posso comer outras coisas ao invés de comer 2 pães? Aí eu tô proibida de comer pão? Não. Mas por que 2? Por que eu não como um pão e o outro pão eu troco por outras coisas para sentir sabores diferentes? Até ontem teve uma pessoa que perguntou. Eu não me lembro qual era a pergunta, mas era alguma coisa de caloria. Aí eu respondi assim: deixa as calorias para os nutricionistas contar. Você não tem que se preocupar com caloria. Caloria não é só aquele númerozinho que a gente vê na internet. O alimento, ele é muito mais. Porque, ó, por exemplo, eu posso pegar um pão e colocar lá uma quantidade que dá 100 calorias. E eu posso pegar uma carne e pegar uma quantidade que dá 100 calorias. As calorias são as mesmas. Eu tenho 100 calorias de pão e 100 calorias de carne. Agora eu te pergunto, os nutrientes da carne e do pão são iguais? Não são. O pão tem mais proteína, o pão tem mais carboidrato e a carne tem mais proteína. As calorias são a mesma, mas o que compõe essa caloria é completamente diferente. E na internet as pessoas falam de caloria porque isso chama atenção, isso dá engajamento, isso dá like. Só que para quem não tem conhecimento, isso só deixa a pessoa mais perdida. Eu até falei assim, ó, se você ficar fechando o olho, só olhando para a caloria, você vai ficar neurótica. Porque eu não nasci nutricionista. E na época, lá atrás, antes de ser nutricionista, não existia internet, a gente não sabia de caloria, mas fazia a tal da dieta dos pontos. Você chegou a conhecer? Não, não cheguei a conhecer essa Eu tenho dieta. 47 anos, eu tenho 42, então a gente é mais ou menos da mesma faixa de idade. Tinha uma tal de dieta dos pontos que você tinha que fechar lá, sei lá, 20 pontos por dia. E aí tinha uma lista, cada alimento tinha um ponto. Só que eu não sabia, isso quando eu era adolescente. Eu não sabia o que era cada alimento. Não tinha. Eu não tinha a mínima ideia, eu não sabia nem o que era proteína. O que eu fazia? Eu escolhia só os alimentos com menos pontos. Por quê? Disseram assim, olha, você tem que fazer 30 pontos, mas na cabecinha da pessoa que não tem conhecimento, ela vai pensar o quê? Se eu diminuir os pontos, eu emagreço mais rápido. E o que eu fazia? Eu só ia escolhendo os alimentos que tinham menos pontos. Só que isso gera restrição, isso faz a pessoa passar fome, isso faz acabar com a qualidade da alimentação, porque eu não vou comer os nutrientes que eu preciso, eu vou comer só o que tem menos pontos. E quando eu olho caloria, é a mesma coisa. Porque se eu for olhar caloria, para que eu vou tomar um suco de laranja que tem vitamina C, que faz bem para minha pele, que faz bem para minha saúde, que tem fibra que vai fazer bem para o meu intestino? Não! Suco de laranja tem caloria. Eu vou tomar uma Coca Zero. Porque Coca Zero não tem caloria e tem um ingrediente que é usado para desentupir cano entupido, para limpar ferrugem, né? Mas tá tudo bem, porque imagina, já que eu tô enferrujada por dentro, eu tô entupida por dentro, a Coca já vai limpando tudo. Entende? Então, tem algumas informações que, na cabeça de quem é nutricionista, o negócio se encaixa, mas na cabeça de quem não tem conhecimento, vira uma salada. Verdade. Eu fico doidinha com essas coisas. Inclusive, aproveitando, gente, quem está me assistindo, eu não sei que dia que esse vídeo vai ser liberado. Mas ontem eu descobri que esses nutricionistas que ficam incentivando tomar Coca Zero, na verdade, isso é uma agência de marketing que contrata eles para publicar esses vídeos. Eu sabia disso, só que eu não tinha certeza. E ontem eu tive certeza. É tudo isso aqui, ó. Vamos incentivar a comprar Coca, para a Coca vender mais, para a Coca pagar mais pessoas para fazer marketing. Eu tenho alguma coisa contra a Coca? Não. O dia que eu tô com vontade, eu vou e tomo Coca. Agora, eu vim aqui falar para você que Coca é bom, que Coca é saudável? Não é. Eu bebo sabendo que não é bom, mas é gostoso. E não com a ilusão de que tá tudo bem.
né? E, Então, e faz, não traz benefício nenhum. Não é saudável. Coca é gostoso. Ser gostoso e ser saudável são coisas completamente diferentes. Aí vai atrapalhar o meu emagrecimento? Se não é saudável, não é saudável. Pronto. Né? E o que você tem que fazer agora, Elaine? Vai acompanhando essa glicemia, tá? O colesterol você tem que esperar um pouco mais de tempo para fazer. Mas a glicemia você consegue acompanhar mais vezes. Não faça exame daquele do dedinho depois de comer. Só faz esse exame de manhã em jejum. Então, na verdade, eu ainda não estou nesse estágio de fazer esse exame da glicemia ainda. É que assim, na minha família. Eu tô falando porque pode ser que em algum momento você vai em alguma farmácia, você passa por algum evento da saúde ou no posto e aí vai e faz. Sabe por que eu tô falando? Porque eu já vi muitas pessoas fazerem esse exame do nada e o resultado dá alterado e a pessoa que tá ali fazendo o exame fala: ah, nossa, você tá com diabetes. Mas a pessoa tinha acabado de comer. Aí a pessoa fica desesperada porque não sabe que fez o exame na hora errada. Entende? É só por isso que eu tô te falando. Então, quando você... comer, né? Não pode. Você tem que fazer em jejum. Outra coisa, se por algum motivo, hoje eu exagerei, ou foi um dia de festa, não faça no dia seguinte. Porque ele pode dar alterado. Então, são pequenos detalhes que às vezes assustam, mas quando na verdade o negócio não tá, né, 100% correto. Eu acredito. Qual que deu a sua glicose? Você lembra qual o número que deu? A glicose, eles não falaram, porque como falaram que eu tô pré, aí não falaram só o Colesterol? colesterol mesmo, que eles falaram que aumentou muito, que por isso eu tinha que tomar um remédio. Mas eles não te deram o papel? Eles até me deram, viu, Nutri? Mas eu não. Os papéis estão comigo, só não sei onde está agora, mas eles me deram os exames. Entendi. De volta. Se você está. Eu passei no médico, e tanto é que a médica falou para mim que o que eles estão seguindo certinho agora, daqui 3 meses, para mim fazer o exame do colesterol, para ver. Porque ela falou assim, agora não adianta você fazer o exame, vamos fazer daqui 3 meses, você faz o exame de sangue para ver como é que tá o colesterol. Daqui 3 meses você consegue emagrecer, mesmo os 14 quilos. Dá tempo. Porque se você não emagrecer, nem faz. Porque não precisa. O resultado você já sabe que provavelmente vai estar até maior. O que você tem que fazer nesses 3 meses é voltar a fazer exercício. Você falou que. Você ia falar que é familiar isso? Colesterol alto na sua família? Colesterol e diabetes. Eu tive diabetes gestacional da minha filha, da mais nova. Que eu engravidei com 38 anos. E aí eu tive, com 6 meses de gravidez, eu tive diabetes gestacional. E da minha família, os dois lados, do parte da minha mãe e do parte do meu pai, tem diabetes. E aí o médico falou para mim, falou, olha, depois que você... Só que aí depois que eu tive a menina, a gente fez exame e tudo, tá acompanhando, até agora não deu diabetes certo. Mas o médico falou, ou você começa a comer melhor, se alimentar melhor, fazer exercício para não ficar com diabetes, porque diabetes é pro resto da vida, né? E aí ele falou para mim. E aí por isso que eu tô correndo atrás do prejuízo, né? Então eu vou te dizer o mesmo que ele te disse. Se você teve diabetes gestacional e se isso é comum dos dois lados da sua família, você primeiro precisa emagrecer, porque se você não emagrecer, não vai existir controle, tá? E eu vou emagrecer 5 quilos. Quando eu emagrecer os 5 quilos, eu vou pensar no que eu vou fazer depois, tá? Não fica olhando nos 14, certo? Ah, mas eu quero emagrecer 14. Tá tudo bem, mas vamos pensar no 5, depois a gente pensa no outro. Tá? Uma coisa de cada vez. E segundo, você precisa entender que pode ser, pelo fato de você já ter essa predisposição familiar, pode ser que o fato de emagrecer não resolva.
Porque o excesso de peso está piorando uma situação que já existe na minha família. Eu não posso te dar certeza disso, mas você precisa ter consciência de que se na minha família muitas pessoas têm, o meu cuidado tem que ser redobrado. Porque aí entra em um ponto em que eu não tenho controle de resolver, mas eu tenho controle para controlar. O que quer dizer? O diabetes, quando ele é, e o colesterol, quando ele é genético, quando ele está na família, eu não vou conseguir acabar com ele. Como muitas pessoas emagrecem e se livram do pré-diabetes. Mas quando está na minha família, pode ser que isso não aconteça, porque já faz parte da minha família. Aí você tem que ficar com raiva da família. Mas não tem como se desligar. Entendeu? Eu posso ficar com raiva do meu pai e da minha mãe, mas não tem como eu acabar com a ligação genética que eu tenho com eles. Mas eu posso cuidar. Porque se eu não cuidar, o barco afunda. Sim. O problema não é a minha predisposição familiar. O problema é o que eu faço com isso. Entende? Eu tenho um tio que é comprovado predisposição genética para câncer na família dele. Todo mundo que conhece ele já sabe. Filhos, netos, bisnetos, uma vez por ano é obrigado a ir em Santos, que é onde a mãe dele morava e fazia tratamento, fazer exames. Se não vai, eles ligam atrás. Já teve irmão que foi, não foi buscar o resultado e morreu porque não foi se cuidar. Então, ele entende que ele tem a predisposição. Só que o que ele vai fazer com isso? Sentar e chorar? Não. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Uma vez por ano, ele vai lá e faz os exames. Até hoje, graças a Deus, não deu nada. Meu tio já tem quase 60 anos. Mas se ele parar? Se ele ficar 2, 3 anos sem fazer o exame? E no seu caso, pelo que eu entendi, o diabetes e o colesterol é o mesmo. Você tem que cuidar. Se você emagrecer e se você cuidar, eu não acredito que você vai se tornar diabética. Mas talvez o colesterol é algo que você vai ter que controlar com um pouquinho mais de intensidade. E se emagrecer, ficar felizona e descuidar, o diabetes vai bater na porta de novo. Tem que ser pro resto da vida. É igual exercício, né? Exercício tem que cuidar, tem que fazer o resto da vida, tem que correr. Exato. E a comida também tem que controlar. A gente não pode comer com os olhos, eu já aprendi isso. Tem que fazer com que melhore. E eu tenho na minha família, na família do meu marido, a mãe dele também faleceu muito nova, que ela morava no Pernambuco. E ela não se cuidava do diabetes, amputou 2 dedos e não foi bom e acabou falecendo muito nova. Ela faleceu mais nova do que eu. Quantos anos faz que ela morreu? Não tem anos, não. Ela morreu, acho que uns Dia dos Namorados, em junho. Junho. Foi no Dia dos Namorados que ela morreu. Foi esse ano, não faz muito tempo. E eu falei para ela vir para cá para mim cuidar dela, mas ela não quis vir para São Paulo e aí ela acabou falecendo lá. Quantos anos ela tinha? 45 anos. Nossa. Foi falta de conhecimento, né? Então, porque assim, ela morava com uma filha lá, mas a filha dela não cuidava. E lá não é igual aqui, porque que nem ela amputou 2 dedos, e como ela tem diabetes, não cuida, ficava sempre alta. E tinha que cuidar, fazer curativo, cuidar, e ninguém cuidava. Aqui em São Paulo, se você tem esse problema, os agentes de saúde vêm até a sua casa fazer isso. Exato. Eu falei para ela, vem pra cá. Falei, vem pra cá que a gente cuida de você, mas ela não quis vir. Ela sempre morou lá no Pernambuco e ela não quis vir para São Paulo. E acabou falecendo. Interior? Interior? É bem interior, muito interior. Tem que andar muito para chegar no hospital. É uma realidade que eu não conheço de Pernambuco, eu não conheço muito. Eu conheço a realidade do interior de Mato Grosso. Lá eu sei que tem agente de saúde, que é tudo muito longe, mas que de uma forma ou de outra tem.
Pernambuco eu não sei, mas com certeza no caso dela foi falta de conhecimento, não sabia o que fazer e aí acabou, né? Ela não cuidava da alimentação, ela comia de tudo. Eu ainda falava com ela, falei, não pode comer isso, fazer. Mas assim, ela tinha que ter alguém para cuidar dela, principalmente depois que ela pôs os dedos. Aham. Agora alerta redobrado para os seus filhos, Sim. né? Porque você tem que entender que o que os meus filhos comem é o que eles aprendem com a mãe e com o pai. As crianças absorvem o que os adultos que convivem com ela fazem. Tem muita criança que é obesa, a mãe quer que a criança emagrece, só que a alimentação da mãe É a mesma, né? é pior. Como que você vai querer que o seu filho emagreça se você não come bem? Então, e você indo comendo bem, a criança vai junto, né? Mas é isso aí. Elaine, obrigada pela sua participação. Conseguimos desbloquear seu emagrecimento hoje? Sim, sim. Vou continuar fazendo e vou pegar o cardápio com você, já vou colocar em prática. Maravilha. Quem não entrou ainda, gente, quem não pegou o cardápio gratuito ainda, responde grupo aqui. Tem que entrar no grupo de WhatsApp e aí logo em seguida você recebe no WhatsApp mesmo o cardápio gratuito. E no dia 11 de agosto começa a nossa semana magra de vez para emagrecer de uma vez por todas, comendo comida de verdade. Elaine, obrigada pela sua participação. Muito obrigada, Nutri. Obrigada. Tem um xizinho bem aqui, ó. Te espero lá no grupo, tá, Elaine? Tá bom, obrigada. Até lá, até no grupo, Nutri. Beijo, bom final de semana. Para você também. Acho que o xizinho é aqui, ó. Falei no lugar errado. Não vou sair. Eu tenho diabetes genética, minha mãe falou, faleceu com diabetes. Gente, quem tem diabetes tem que cuidar da alimentação. Primeira coisa é estar no peso correto. Não é peso ideal. Peso ideal remete a peso de acordo com as regras. E nem sempre aquele peso de acordo com as regras se encaixa com você. Eu, por exemplo, se eu for me encaixar no peso ideal, eu tenho que emagrecer 13 quilos. E se eu emagrecer 13 quilos, eu vou ficar assim, ó. Eu vou parecer uma caveira ambulante, tá? O peso ideal é aquele peso que se encaixa com a sua realidade e não de acordo com as regras que vocês encontram na internet. Por exemplo, a Elaine, ela disse que quer pesar 50 quilos porque é mais ou menos ali o peso ideal de acordo com as regras. Eu, como nutricionista com experiência de 20 anos, acredito que quando ela chegar nos 55 quilos, ela vai ter uma noção se exatamente 50 quilos é o que ela quer. Eu acho que 50 é pouco para ela. Mas eu acho agora, porque agora ela tá com 64. Não tem como eu fazer uma previsão de futuro, entende? Então, para mim, entre 50 e 55 quilos vai ser o peso que ela vai se sentir bem. Mas não tem como eu definir isso como uma meta de futuro. Isso é uma projeção. Por isso que eu sempre vou de 5 em 5, em 5, em 5. Estou com 64 hoje, eu vou me preocupar em chegar em 59. Quando eu chegar em 59, eu vou avaliar o que eu vou fazer agora. Às vezes acontece de chegar no 59 e se sentir bem. Como é que eu vou saber? Chegando no 59. Chegou no 59, eu penso o que eu vou fazer a partir daí. Quando eu faço uma projeção muito longa, eu tenho uma chance muito grande de me frustrar. Por quê? A jornada é muito longa. Agora, quando eu quebro essa jornada em pequenos pedaços de 5 em 5 quilos, fica mais motivador. Eu me sinto melhor. Nossa, eu consegui, bati a meta. E agora? O que eu vou fazer? Minha próxima meta é o quê? Manter o peso que eu tenho ou emagrecer mais 5? Entende? E aí eu
decido qual é a minha próxima meta. Agora, quando eu penso lá na frente, lá na frente, lá na frente, lá na frente, o mundo nunca chega, né? Quando eu vou fazer uma viagem, eu não tenho que fazer paradas? Paradas para abastecer, paradas para descansar, paradas para comer? É a mesma coisa a minha jornada do emagrecimento. Então, eu quebro a minha meta de 5 em 5. E a partir daí, eu vou decidindo aonde eu quero ir. Como que eu vou decidir o meu futuro, gente? Às vezes, a minha projeção de futuro está distorcida pelo fato dela ser muito grande. E isso gera em mim frustração. Agora, de 5 em 5 quilos. Por quê? Porque é uma meta mais palpável, mais visível. Gente, obrigada pela participação de vocês, por estar aqui comigo. Segunda-feira nós estamos de volta. Vai ser uma semana especial, vai ser um esquenta mais aquecido, porque vai ser a semana que antecede o nosso evento, que começa no dia 11 de agosto. Lembrando, Semana Magra de Vez começa no dia 11 de agosto. É um evento gratuito e é totalmente online. Mas para participar, você tem que entrar no grupo de WhatsApp. Você vai poder ver por aqui pelo Instagram? Vai. Mas você tem que participar, porque você vai ficar assistindo? Você vai ficar assistindo da janela ou você vai participar, né? E para participar, você tem que entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber o cardápio gratuito, tá? Não tem cardápio gratuito aqui no Instagram. Só recebe o cardápio gratuito quem entra no grupo de WhatsApp. E vou repetir, gente. Cardápio gratuito está liberado agora. Quem me mandar mensagem pedindo um cardápio gratuito depois que finalizar a entrada do grupo, eu não vou nem responder. Porque tem um monte de gente que fica assistindo as lives, que fica enrolando, e depois que finaliza, ai, Nutri, manda o cardápio gratuito para mim. Não vou mandar. Cardápio gratuito está liberado agora. Responde grupo aqui nos comentários, tá? Entra no grupo de WhatsApp e aguarda uns minutinhos que você vai receber o cardápio gratuito lá no seu WhatsApp. Aqui no Instagram não tem como mandar. Tem que entrar no grupo de WhatsApp e tem que ficar no grupo de WhatsApp. Porque vai ter mais presentes. E não adianta nada você pegar o cardápio e fazer sozinha. Fazer sozinha você já está fazendo há muito tempo. Você tem que fazer junto com a Nutri. Porque é juntas até o fim. Eu tô aqui para puxar a sua orelha, para fazer o que você achar que for melhor. Você alcançando seu emagrecimento é o que me interessa. Combinado? Beijo. Segunda-feira a gente se encontra. Tchau.